Olá, meu nome é Davi. Eu vou apresentar agora sobre a empresa Fitesa. A Fitesa foi fundada em 1973 pelo imigrante chinês para produzir embalagens de polipropileno. A empresa começou a produzir não tecidos em 1989 em Gravataí. Em 2009, a joint venture Fitesa Fiberweb foi definida para as Américas para as Américas. E em 2011, ela mudou o segundo maior fabricante de não tecidos para o mercado higiênico no mundo. Recentemente, em 2020, a empresa está aumentando seu negócio de filmes elásticos com a aquisição de Tradegar Personal Care. Oi, gente, boa noite. Vou falar sobre a empresa hoje. Bom, a Fitesa cada vez mais vem se desenvolvendo nesse mercado de não tecidos. Na verdade, é o grande forte dela, né, de indústria. E ela está muito na parte de higiene e saúde pelo redor do mundo. Na verdade, a Fitesa é um grande exemplo de internacionalização no mundo. É uma empresa muito conhecida e está evoluindo cada vez mais nesse âmbito internacional, de maneira dinâmica, responsável e com muita cautela. Em 2012, a Fitesa confirmou a aquisição de 6 unidades industriais fora do país, e essas unidades eram descartáveis higiênicos. Em 2013, a gente pode já dar um grande salto, onde a Fitesa celebrou 40 anos de crescimento, com o início de embalagens carpetes, fibras cortadas, então ela saiu aí só dos não tecidos e cresceu mais nessa parte industrial do meio higiênico e saúde. Em 2017, através de aquisição da Pantex Internacional, a Fitesa incluiu uma variedade de especialização no seu diverso portfólio, então foi onde ela cresceu ainda mais, teve um portfólio muito mais variado. Em 2018, a Fitesa adquiriu a participação majoritária na CNC, e já em 2020, né, a Fitesa, ela aumenta significativamente o seu negócio de filmes e elásticos com a aquisição na Tradegar Personal Care. Vou falar agora o setor que a Fitesa está incluído, né? A Fitesa, ela está inserida hoje na fabricação de plásticos com segmento de atuação internacional totalmente voltada na fabricação de não tecidos. E para quem não sabe o que é não tecidos, eu vou falar as características deles para vocês já conseguirem ver, né, o material e saber tantas coisas que hoje em dia estão inseridos e crescendo a parte de não tecidos. Por exemplo, o não tecido são aquelas estruturas planas, flexíveis e porosas, constituídas de véu e direcionalmente, por exemplo, vou dar alguns exemplos de não tecido. Está muito na parte da saúde, então muitos aventais, aqueles aventais descartáveis, tem material de não tecido, absorventes femininos, então todo esse processo mecânico de ficção ou químico, adesão, é essa parte dos não tecidos, e é assim que ele é feito, com esse material térmico e com combinações destes materiais de estrutura flexível e porosa. Próximo slide. Então, eu vou falar eu sou o Denis, né? Vou falar um pouco sobre a motivação para a internacionalização da Fitesa, o que motivou no caso, né? Como ela foi internacionalizada em 2009, antes do avanço da internet, não foi encontrado informações o suficiente para saber qual foi o real motivo que levou a Fitesa a se internacionalizar. Então, eu busquei informações posteriores, né, que é o que eu tinha acesso, para entender e constatar o que gerou, o que motivou, no caso, eles a se internacionalizar. Então, através de notícias que foram publicadas posteriormente a esse início de internacionalização, foi constatado que os motivos principais delas para se internacionalizar foi para ampliar sua capacidade produtiva, melhorar a sua linha de produção, né? Tem notícias que descrevem essa melhoria. Um outro motivo é o crescimento de mercado. Ela vinha buscando, bem até hoje, buscando crescimento de mercado, ampliando a sua capacidade, e também o ganho logístico, né? Ela investe bastante em plantas em lugares estratégicos para que tenha um ganho logístico com fácil acesso aos seus fornecedores e clientes no mundo todo.
Eu tirei como base coloquei uma notícia, né, nosso trabalho, que foi de uma matéria que foi publicada em 2014 pela Invest SP, que descrevia que a Fitesa investiu 160 milhões em uma planta localizada em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Essa planta tinha como principal objetivo a localização, já que ela estava próxima ao grande centro de São Paulo, né? E por exemplo, estava a 10 quilômetros do seu principal fornecedor na cidade vizinha. E também estava próximo ao principal porto do país, que é o Porto de Santos. Peguei também uma outra matéria que foi publicada em 2015, pelo Diário do Comércio, né? E consta que a Fetisa, né, nessa época, tinha 72% de internacionalização, sendo uma das primeiras do ranking nesse quesito, e ela já tinha plantas espalhadas por todo o mundo, em diversos países, já visando todo esse ganho logístico e crescimento de mercado que ela vinha procurando. É isso. Pode passar. Bom, prazer, meu nome é Rodrigo. Vou falar aqui um pouco sobre o processo de internacionalização da Fitesa, tá? Então, ele teve início aí em 2009, através de uma joint venture aí com a FiberWeb, que é uma empresa norte-americana, tá? Essa joint venture permitiu o crescimento dos sócios no mercado americano, né, de não tecidos para descartáveis higiênicos, né, e foi responsável pela construção de uma nova fábrica na Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos, né. E atualmente aí, eles possuem já unidades em 7 países diferentes, além do Brasil, tá, e lideram há mais de 4 anos o ranking de internacionalização das empresas brasileiras. No primeiro ano dessa junção, as empresas somaram aí um faturamento de mais de 200 milhões, tá? Sendo 50% por conta da Fitesa. Pode passar. Bom, eu sou André Manuel e estarei falando aqui dos mercados, né, de atuação, né. Como já foi dito anteriormente, né, a FTSE aí começou o processo de internacionalização em 2019, e instalando-se aí simultaneamente em 2 países, né, Estados Unidos e México. E desde aí, então, não parou a sua expansão, né? Hoje ele está presente em outros países como Peru, China, Itália, Alemanha, Suécia e Emirados Árabes, né? Praticamente em todos os continentes. E segundo aí o ranking FDC, que é a Fundação, né, Cabral, ele vai avaliar aí a presença, né, das multinacionais no exterior. A FITES é considerada a empresa brasileira mais internacionalizada, né? Tendo aí cerca de 72% a 73% do seu faturamento aí vindo de subsidiárias, né, que estão no exterior. Próximo slide, por favor. Falando aí um pouquinho mais assim sobre o modo de entrada, a gente constatou, né, que a FITES utilizou principalmente a joint venture, né, que consiste assim, 2 empresas se uniram, né, em busca aí do objetivo em comum, desenvolvimento, seja expansão, e como foi o caso da FITES. Então, juntamente com a FiberWeb, criaram a FITES, a FiberWeb Não Tecidos Sociedade Anônima, né? Hoje, essa empresa é controlada pelo grupo gaúcho chamada Petropar. Então, uma questão assim bem pertinente sobre a Fitesa, né? Saber que lidera aí o ranking brasileiro das empresas mais internacionalizadas e que continua crescendo. Bom, aqui a gente separou, né, algumas vantagens e desvantagens do modo de entrada joint venture, né? As vantagens são que a empresa acaba tendo um acelerador de crescimento, né? Ela tem mais capital aí para crescer, para se desenvolver, né? Redução de gastos e expansão de mercado, né? Porque no caso da Fitesa, que se expandiu aí para outros países, outros
lugares, né? E as desvantagens também são metas em desalinho, às vezes uma empresa acaba querendo ir para um caminho e a outra para o outro e acaba tendo essa desalinho, né? Redução da autonomia e conflito na tomada de decisões. Tá, eu vou falar um pouco sobre as possíveis correntes teóricas que podem descrever esse processo de internacionalização. Peraí, tá pegando. Da FETIS, achei que estava mudo. A primeira teoria que nós colocou como possível, que pode descrever esse processo de internacionalização, é a teoria de Hammer, de 1976, que fala sobre o poder de mercado. Ela diz que quando uma empresa cresce no mercado doméstico, tendo mais poder de mercado e lucros, ela busca a internacionalização. Ela tem como base a teoria de firma, né, que busca remover competição nos países estrangeiros com fusões e aquisições. Então, é o caso que foi feito, que ocorreu na FETISA, uma aquisição que ela teve para se internacionalizar. Ela tem como base também a garantir a segurança do investimento e explorar imperfeições de mercado. A segunda teoria que poderia descrever também seria a teoria da internalização, que é de Durkheim e Carlson. Ela tem como base a empresa buscar menor custo e procurando uma integração vertical ou horizontal. Ela tem como forma de entrada a exportação para pequenas empresas, licenciamento para médias empresas e ED para grandes empresas, tendo joint venture incluso, né, possível modo de entrada em 1998. Então, é o caso que a FETISA teve, foi através de uma joint venture que ela se internacionalizou. A terceira teoria que pode explicar nesse processo é o paradigma eclético de Danner, de 1988. Ela diz que a empresa pode se internacionalizar para trazer uma melhor remuneração, né? E ela mistura outras teorias. Ela tem como três pilares de sustentação, que é a vantagem de mercado, o ownership, a vantagem de localização e a terceira é a vantagem de internalização. Acabou, pode passar. A empresa tem como plano futuro a continuar aumentando a capacidade produtiva das unidades. A Fitesa anunciou ano passado que está investindo em novos equipamentos na fábrica instalada em Jacareí. E no último anúncio deles, a empresa fala que em 19 de outubro desse ano vai investir em modernização da sua produção. Só que nesse caso seria fábrica instalada em Europa. E o vice-presidente de compras e marketing falou que a empresa tem a estratégia de mudar o perfil de sustentabilidade da indústria spoon melt. Esse investimento tem a previsão de operacionalização no segundo trimestre de 2023, que é ano que vem. Em geral, a empresa vai continuar investindo no crescimento e expansão do mercado. É isso. Bom, é isso, professor. Encerrou aqui a nossa apresentação. Obrigado. É isso, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite.